vindo para os cultos, indo para um GC, vindo para uma escola, estando em uma oração. Muitas vezes nós precisamos nos reavaliar, porque às vezes a gente está fazendo tudo isso, mas a gente está longe de Jesus. A gente está só se movendo automaticamente, vindo para alguns movimentos, mas o nosso coração muitas vezes está distante de Jesus. Pastor, como é que o senhor está falando isso? Como é que eu sei? Pelas suas atitudes, pelas minhas atitudes, pela minha entrega, pela sua entrega, pela sua resposta, pela minha resposta. Isso diz muito, de fato, se eu estou me relacionando com Jesus ou não. Sabe quando a gente tem certeza que a gente está caminhando bem pertinho de Jesus? É quando Ele nos pede alguma coisa e ainda que doa, a gente entrega. Isso é uma atitude genuína de quem está perto de Jesus, quando Ele diz assim: filho, deixa isso. Aí a gente diz assim: mas Jesus, eu gosto tanto de fazer isso. Aí Jesus está dizendo assim: mas deixa de fazer isso. Aí quando a gente tem aquela atitude de deixar, que muitas vezes não é fácil, isso é uma atitude de quem ama. Abrir mão. E quando a gente olha para as atitudes de Jesus, Ele abriu mão de tudo, irmão. Por mim e por você. E o que é que Ele nos pede? Algumas coisas? Ou Ele nos pede tudo? Ele nos pede tudo. Então, esses domingos, como eu falei, eu ia estar ministrando uma série de pregações falando sobre um coração em chamas. Porque um coração em chamas, irmão, ele dá resposta. Quando o nosso coração está em chamas por alguém, a gente dá resposta, sim ou não? Quando a gente está com o coração em chamas por alguém que a gente ama, a gente faz tanta coisa, que às vezes a gente até dizia assim: eu achava que eu nunca ia fazer isso, mas eu fiz por fulano. Por quê? Porque eu amo tanto que eu fiz isso. Eu abri mão daquilo porque eu amo tanto. Porque o meu marido me pediu tanto para eu fazer isso, eu fiz por ele. Ah, minha esposa pediu tanto, eu fiz isso por ela. Por quê? Porque você ama tanto que você se entrega, você se doa para ela. E Jesus, Ele nos pede muitas coisas, irmão. E tudo que Ele nos pede é porque sempre depois tem algo muito melhor. Mas nem sempre a gente quer entregar para Jesus. Porque parece que tem hora que é difícil de tirar alguma coisa, de deixar alguma coisa. E o que eu vejo esses últimos tempos que nós estamos vivendo é uma igreja que precisa abrir mão do meu eu para viver aquilo que Jesus nos chamou a viver. E quando a gente olha para uma igreja hoje contemporânea, a gente olha uma igreja cheia do eu. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não sei, eu não entendo, eu não vou fazer, eu não quero. Aí a gente começa a olhar para o Evangelho. Aí o Evangelho é tudo o contrário. É morra, negue-se a si mesmo.
Quando Jesus está dizendo assim, ó, eu já paguei tudo. Você não precisa pagar mais nada, você só precisa deixar. Você só precisa renunciar. E viver com o coração apaixonado por mim. Porque tudo que teria para ser feito, eu já fiz. Então, a igreja ela precisa entrar nesse ambiente, nesse lugar, de ter um coração apaixonado, um coração aquecido por Jesus, irmão. Mas um coração aquecido por Jesus, a gente vai conseguir perceber nas nossas atitudes. Ele já nos amou, irmão. Ele já fez. A gente só precisa dar uma resposta agora. Então, essa série Corações em Chamas, domingo passado, eu falei que coração em chama, um coração em chama por Jesus. Eu falei sobre quando os olhos se abrem, o coração arde. A gente falou sobre aquela passagem daqueles 2 homens que estavam indo ao caminho de Emaús. Quando Jesus caminha conosco, mesmo quando não percebemos o que acontece. Falei sobre o coração começa a arder quando Jesus falava com eles, ou fala com a gente. Os olhos se abrem na intimidade e na comunhão. O que nós precisamos é realmente ter comunhão. Corações ardentes não ficam parados. Se o seu coração arde por Jesus, irmão, não era para você ficar parado. Se você caminha com Jesus, e o seu coração já arde por isso, pastor, eu estou aqui porque eu fui alcançado por Jesus. Maravilha, parabéns por isso. Mas qual a resposta que você tem dado para o chamado de Jesus para a sua vida? Se nós estamos aqui, existe um propósito, irmão. Você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acaso. Você não foi escolhido por acaso. Porque não foi você que escolheu Jesus, mas Jesus te escolheu primeiro, amém? Olha que coisa linda. Saber que Jesus nos escolheu. A gente pode dizer que é um privilégio. Saber que Jesus nos escolheu. Quantas pessoas ainda estão por aí vagando? Ele já nos escolheu e a gente disse sim para Ele. Naquele dia que você levantou a mão, você veio na frente, você fez uma oração, você disse, Jesus, a partir de hoje eu me entrego a você. E quantas vezes que a gente passou por situações, ou como você chegou até o Evangelho? Talvez alguns aqui chegou arrebentado. Sim ou não? Talvez alguns chegaram cheios de mentira, com peso de um adultério, com peso de pornografia, de vícios. Mas Jesus é aquele que liberta, irmão. Jesus é aquele que fez ontem, faz hoje. E nós precisamos entender isso. Hoje a gente está vivendo uma cultura exatamente de um amor condicional. Não é incondicional, é condicional. Hoje a gente olha, às vezes, casais falando, a gente olha pessoas falando uma com a outra, mas com um amor condicional. E esse amor condicional é, eu te amo se. Eu te amo se você fizer do jeito que eu gosto. Eu te amo se você me der isso. Eu te amo se você for comigo. Eu te amo se você ficar aqui comigo. Não, tem casais que infelizmente usam isso até para prender a outra pessoa. Eu te amo se você deixar isso. Eu conheço um casal que um dia a esposa falou assim, estava separado e disse assim, eu só volto com você se você deixar a igreja. E aí, vocês acham que ele deixou ou não? Deixou. Porque é um amor condicional. Eu te amo, Jesus, se. Esse é o amor condicional. Jesus, eu te amo se tu fizer isso para mim, se tu for assim comigo, se tu fizer. Esse é o amor condicional que a gente está vivendo hoje. É o amor que
Eu te amo enquanto você estiver comigo. Eu te amo enquanto você estiver me servindo. Eu te amo enquanto você estiver fazendo algo que seja útil para mim. Eu te amo. Você já teve essa sensação de ser usado em algum lugar ou por pessoas? Eu já. Eu já me senti assim. E sabe onde foi? Pasmem vocês, dentro de uma igreja. Enquanto eu estava servindo, eu te amo enquanto você está me servindo. E às vezes a sensação que eu tive foi que quando eu saí daquele lugar, era como a sensação de um cartão de crédito quando ele não tem mais limite. Você já andou com um cartão de crédito quando tem limite? Você anda todo empolgado. Você chega no lugar, pergunta até o preço das coisas, porque qualquer coisa você passa o cartão. Mas você já viu um cartão quando ele não tem mais limite? Você não quer andar nem com ele no bolso mais. Não, deixa ele em casa mesmo. Não tem limite? Pronto, foi assim que eu me senti. Pronto, ele não tem mais nada para dar para a gente, então deixa ele. Então, o amor condicional é exatamente esse. Eu te amo se, ou então, eu te amo enquanto. Mas o que é legal, sabe o que é? É saber que o amor de Deus, ele é incondicional. Eu te amo independente. Não é se, não é enquanto. Eu te amo incondicionalmente. Ainda que você falhe, ainda que você erre, eu te amo. E é isso que nós precisamos entender e fazer um paralelo para a gente poder entender e saber o que nós precisamos devolver para Ele. Porque Ele ama incondicionalmente, Ele já nos escolheu, Ele já nos ama, irmão. Independente de como você está. O amor de Deus não nasceu da nossa obediência, nem do nosso arrependimento. Ele nos amou quando ainda éramos o quê? Ruins, pecadores. Ele nos amou ainda quando você era ruim. Irmão, pensa num cara ruim, era eu. Ele te amou ainda quando você era ruim, ainda quando você fazia mal para as pessoas. Quando você trapaceava, quando a pessoa enganava, não vou dizer você não, quando a pessoa enganava, quando a pessoa adulterava, ainda assim, Ele nos amava. Imagina que amor, de uma dedicação de amor, às vezes, a pessoa não consegue ter dimensão, e às vezes a gente até é julgado, pelo amor que nós carregamos, e às vezes de ponderar algumas situações, e a pessoa às vezes diz assim, o pastor faz isso aqui, o pastor concorda com isso, o pastor não sei o quê, o pastor... Ei, irmão, eu até brinco, eu digo assim, o coração de um pastor só conhece outro pastor. Por quê? Porque quando a gente fala sobre amor, irmão, é exatamente isso. O Senhor, Ele nos escolheu quando a gente ainda era ruim, quando a gente estava lá no mundo fazendo coisa ruim. Quando a gente ainda estava no meio do pecado, assim mesmo Ele nos amou, assim mesmo Ele morreu por nós. Imagina aquela mulher que... Acho que só falta. Pronto, deu certo. Qualquer coisa deixa carregando um pouquinho aí. Olha só, a gente percebe o amor de Jesus, irmão, por aquela mulher que foi pego adulterando, quando aqueles homens chegam para Jesus e dizem assim, Jesus, essa mulher foi pega adulterando. A lei, qual era? A lei dizia o quê? A mulher que for pega adulterando tem que ser o quê? Tem que ser o quê? Apedrejada. Aí Jesus olha para eles e fala o quê? E vocês não tem nenhum pecado não? Esse é o amor dele, é incondicional, não é se, não é enquanto, não. Ele olha para aqueles homens e fala assim, ó, vocês não tem nenhum pecado? Quem não tiver pecado, eu tiro a primeira pedra nela, está tranquilo. É entender o nível
de amor de Jesus por nós, irmão. Porque a gente, quando lê aquela passagem, a gente tem que trazer para hoje o amor que Ele tem por mim e por você. E sabe o que? Infelizmente a gente faz muito. Muito. E eu me incluo nisso também. Não estou fora não. A gente julga muito. A gente aponta muito. A gente olha muito o pecado dos outros. Por isso que a palavra diz o quê? Que a gente consegue olhar um argueiro que está no olho do irmão, mas não consegue olhar a trave que está no nosso. Que amor é esse? Que Ele nos escolheu com os defeitos que a gente tinha. Imagina aí, Evelino. Quem era Evelino? Meu Deus. Melhor não procurar saber, né? Já calma aí que é melhor, né? Já calma. Aqui tem muita gente que não sabe o testemunho da Evelina. Aqui muita gente talvez não sabe o testemunho do Igor, do Maurício, o meu, o seu. Mas Ele já nos escolheu, ainda que a gente está ainda nesse lugar que a gente estava, Ele nos escolheu, irmão. E é isso que a gente precisa entender, o amor de Jesus, para que a gente possa também entender o que nós precisamos dar como resposta. Amém? Porque não adianta só a gente ficar dentro de uma igreja, olhando algumas coisas acontecer, e parece que está tudo bem, irmão. Não, Jesus já me escolheu, pronto, eu vou para o céu. É só isso. O Evangelho é só isso. Você acha que o Evangelho é só isso? O Evangelho não é só isso, irmão. Ele nos amou enquanto ainda éramos ruins e pecadores. Essa é a essência do Evangelho. Não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu primeiro. Ele que nos encontrou primeiro. Eu me lembro que quando eu ia para a igreja católica, eu procurava, eu chegava lá, eu queria algo, mas eu não sabia explicar o que é que eu queria. Só que eu ia para aquele lugar, eu chegava lá naquele lugar e dizia assim, mas não é isso aqui que eu quero. Eu ia para a igreja, irmão, eu ia com o coração desejoso de me entregar, mas eu não sabia como era isso. Eu chegava lá e dizia, mas isso aqui não é legal. Eu usava outra palavra. Isso aqui não é legal. Isso aqui eu não me encaixei. Mas com 33 anos, um dia eu entro numa quadra. Não foi em um formato de uma igreja. Foi uma quadra de uma escola. Por um convite que eu fui. E quando eu botei o pé na escola, eu entrei. Quando eu cheguei na quadra, que eu olhei a quadra, as pessoas lá na cadeira. E lá em cima, um louvor. Aquilo foi como se tivesse sido uma flecha no meu coração. Eu falei, uau, é isso aqui que eu estava procurando. É isso aqui que eu quero. Sabe, naquele dia Jesus já tinha me escolhido. E naquele mesmo dia, pela primeira vez que eu entrei num lugar, digamos, uma igreja evangélica, eu aceitei a Cristo. Naquela mesma noite que eu fui, eu não fiquei demorando, não, daqui a 2 semanas eu aceito. Não, daqui a mês que vem, não, deixa Deus falar comigo. Mas Deus falou, escolheu aquele culto para mim. E dali para frente, a gente já até cantou aqui aquela música Como um Farol. E quando eu comecei a ouvir aquele louvor, eu dizia assim, Deus, eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma ponte para as pessoas, eu quero ser um farol no mar, para apontar para as pessoas. E é isso que nós precisamos entender como igreja, irmão, que nós fomos escolhidos. Não foi simplesmente para você ficar sentado em uma cadeira, mas é saber que o amor dele te alcançou, que o amor dele te escolheu. E o nosso coração ele precisa estar aquecido por isso. Não é simplesmente ficar em um lugar, não, está tudo bem, eu já sou crente, e vai dar certo. Não, irmão, não é isso. Amém? Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 10. 1 João. Quero que você saia daqui hoje sabendo que
que Ele é apaixonado por você, que Ele te ama. Amém. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença que faltava em mim, a minha foi restaurada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A igreja precisa entender isso. O amor que Ele tem por mim e por você. 1 João capítulo 4, versículo 10 diz assim: nisto sabemos o que é verdadeiro amor. Não é nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós, quando nos enviou o seu Filho para acalmar a ira de Deus contra os nossos pecados. Não é o nosso amor por Deus, mas sim o seu amor por nós. Se trata do seu amor por Ele, porque você pode estar um dia chateado, zangado com Ele, achando que Ele te deixou, que você está só. Ele continua te amando do mesmo jeito. Ainda que a gente fale com Ele, como a Ana Alicia ministrou aqui, Ele continua te amando do mesmo jeito. E eu quero que você saia daqui hoje com esse entendimento da profundidade, da paixão do Senhor por você. Amém? Pula para Romanos 5, 8. Não, perdão. Vai para o versículo 19. 1 João capítulo 4, versículo 19. 19. Vai dar. Tem não? Quem foi que disse que não tem? Tem, irmão. Ah, sim, porque eu ouvi dizendo aqui que não tem. Portanto, nosso amor por Ele vem como resultado de Ele nos ter amado primeiro. Ele nos amou primeiro, irmão. Entende isso? Eu quero que você saia daqui sabendo que tem alguém que é apaixonado por você, que te escolheu primeiro, que quer você até o fim, independente. Ah, ninguém me ama. Ei, tem alguém que já te amou primeiro e até o fim. Ah, mas é porque eu queria que fulano me amasse. Ei, a pessoa mais importante já te escolheu. Ele já te amou primeiro. Entende isso, sai daqui com uma convicção. Tem alguém que me ama muito. E não é no se, não é quando, não é se você fizer alguma coisa. É incondicional, o amor dele é incondicional. Por mim, por você. O meu é condicional. Porque quando a gente se chateia com uma pessoa, a gente deixa logo de falar, sim ou não? Cancela o Instagram, o WhatsApp, deixa de falar. Se puder passar pela outra rua para não falar, a gente passa pela outra rua, porque é um amor condicional. É enquanto, é se.
O do Senhor não, Ele continua te amando de qualquer jeito. Por isso que às vezes a pessoa sai, se afasta do Evangelho, aí o Senhor vai com a mão às vezes pesada dele e faz algumas coisas só para trazer de volta. Só porque Ele ama. Amém. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor. Meu Deus. Eu vou ler de novo para você. Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por você, irmão, por mim. Amém. Toca nessa pessoa e diz assim, ó. Deus amou você. Espera assim, ó, de novo. Deus ama você. Entende isso? Continuando. Enviando Cristo para morrer por nós, enquanto ainda éramos o quê? Então assim, ó. Entenda isso. Quando a gente ainda era pecador, Ele já mandou Cristo dizendo assim, ó. Vai. Porque eu amo eles incondicionalmente. Eu não preciso que eles façam algo por mim, que eles me obedeçam primeiro para depois eu amar. Não, eu vou fazer isso primeiro. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Aqui a gente aprende algo. Ele fez isso primeiro por mim e por você? Ainda quando estávamos no pecado? E por que você não ama a pessoa quando ela erra com você? E por que a gente não ama as pessoas quando está no pecado? Não, pastor, mas ela está no pecado. A gente não está dizendo para você aceitar o pecado. O que foi que Jesus disse para aquela mulher? Vai e continua pecando, foi isso? Vai e não pecas mais. O problema é que o nosso amor é condicional. A gente ainda não chegou nesse nível, nessa profundidade desse amor, de dizer assim, eu vou morrer. Eu vou morrer por isso aqui, eu vou morrer por aquilo ali, para viver o que Cristo tem para a minha vida. É difícil ou não é? É fácil? Não é fácil. É necessário? É necessário. Amém? Então o amor de Jesus é anterior à nossa resposta. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. A gente leu lá em 1 João. Isaías 53, versículo 2 e 3. Bota aí para a gente ver. Isaías 53, 2. Aos olhos de Deus, Ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca. Mas para nós, Ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. 3. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia, por experiência, a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a Ele. Deixa eu falar uma coisa. Ainda tem gente hoje que não está dando importância. Ainda tem gente que está perdido. Efésios capítulo 1, versículo 4. Deus nos escolheu nele antes da fundação. Deus não reagiu à nossa mudança. Ele iniciou a nossa transformação primeiro pelo seu amor, com o seu amor. Sabe como é que a gente vai transformar algumas coisas? Com raiva, né? Com amor. É olhar para alguém, deixa eu sentar aqui na cadeira. Cadeira boa. Essa cadeira é boa, viu? Pensei que eu gostei dessa cadeira. A gente precisa entender isso.
Esse amor, irmão, o quanto nós precisamos ainda transbordar isso. Eu não sei você, mas eu ainda tenho dificuldade em algumas áreas. Não vou ser hipócrita dizer assim, eu já amo tudo. Eu sou pastor e eu sou assim mega super espiritual. Não, irmão. Você não tem raiva, não? A única que não tem raiva que eu tenho certeza que é a Evelina. Não tem. Mas aí a gente para pensar, irmão, que amor foi esse que Jesus teve por nós, que o Pai teve por nós, entregar o Filho, nos escolher antes da fundação, irmão. Nos escolher quando a gente ainda fazia coisa errada. Eu me lembro quando eu fazia as coisas erradas, que passava alguém pregando o evangelho para mim, eu disse, meu amigo, eu não quero saber de Jesus. Não perca seu tempo comigo, vá pregar para outra pessoa. Está aí onde eu estou. Aí sabe o que Deus foi fazendo? Como Ele me amava, Ele foi fechando. Você quer não? Não tem problema não. Eu vou fechar mais um pouquinho. Tipo parafuso, vai apertando, né? Aperta mais um pouquinho. Não, vou fazer tu perder tudo que eu tinha te dado. Porque tu é gaiato. Vou apertando aqui um pouquinho. Aí fui perdendo as coisas, fui perdendo. Não, vou te levar agora lá para Fortaleza. Porque aqui onde tu tá, tu não vai querer aceitar Jesus não, por causa da tua companhia aqui. Vou te levar para lá. Quando chegou aqui, aí eu ainda forte, aí disse, não, eu vou te levar para o sertão agora. Aí me levou para eu trabalhar lá em Nova Jaguaribara. Aí me botou numa moto para eu fiscalizar umas casas que eu pegava sol que... doido, né? Dava aquele vento, chega, me arrepiava todinho, tão quente que era. Aí eu dizia assim, rapaz, só posso estar pagando pecado aqui. Eu dizia desse jeito. Mas isso aqui não é um inferno, está bem pertinho. E Deus só apertando. Aí a gente se separa. Aí eu digo, rapaz, o negócio foi pior. Depois sair de lá, foi pior aqui. Que amor é esse, irmão? Que Ele faz tudo isso. E aí a gente olha para algumas situações e diz assim, Deus, tu não me ama não, Deus. Aí Ele diz assim, eu estou fazendo isso contigo é porque eu te amo. Mas a gente não entende assim, a gente só entende que Deus está fazendo porque Deus é ruim, que Deus é um carrasco, Deus é bom, irmão. Deus, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Só que o problema é que a gente parece que não quer aprender com aquilo que Ele está fazendo. Mas o amor dele é nos ensinando. É por isso que cada vez, como a gente cantou aquela música aqui, perder tudo, é? Perder tudo? Não é? É Ele, né? Perder tudo por amor a Ele, alguma coisa assim, né? Pronto, com amor e com alegria. Só que quando se fala em perder, ninguém quer perder nada, irmão. Ninguém quer perder nada. Quando se fala em perder, não, eu vou perder, vou nada. Irmão, é porque a gente está tão carnal em algumas coisas que a gente já pensa logo em perder. É o que a gente tem, é um carro, é uma casa, é o emprego, é o dinheiro. A primeira coisa que a gente tem que perder, irmão, é o que Ele já nos pediu. É o nosso orgulho, é a nossa soberba. É coisa que a gente tem que perder, sim ou não? Porque quando a gente olha para o nosso Jesus, Ele era orgulhoso, soberbo, arrogante. Pensa, Jesus arrogante. O problema é que a gente às vezes não entende. Mas Ele está nos chamando e dizendo assim, ó, vem para perto de mim. Agora, tu precisa deixar algumas coisas. Ele diz que Ele rejeita o soberbo e derrama a graça sobre os humildes. Aí a gente quer estar com o coração cheio de quê? De humildade. Quando alguém nos ofende, como é que tu reage? Quando alguém fala com você com grosseria, como você reage? Quando alguém te trata mal, quando alguém te passa para trás, quando alguém te dá um prejuízo. Diz logo assim, aquele enviado, né? A gente não tem misericórdia não, irmão. É pouca a misericórdia que a gente tem. Quando a gente olha para o que Jesus fez, pelo que Ele está fazendo por nós, ainda a gente ainda para e fica dizendo assim, meu Deus, Jesus, por que tu está fazendo isso comigo? E Jesus está dizendo, eu te amo tanto que eu estou te ensinando. Para que você possa crescer muito mais. Mas a gente só cresce mais na dor do que quando está tudo bem. Sim ou não? A pedagogia dele é diferente, mas a gente está reclamando, porque, mas está difícil. Quando está difícil é porque está dizendo assim, ó, tem outras formas. Tem como você sair disso. Pensa um pouquinho. Eu estou te fazendo isso, eu estou te dando soluções, mas as soluções estão onde? Está fora. Não, está dentro da gente. Ele só quer nos ensinar.
A gente já leu aqui 1 João 4:8. O amor de Deus não precisa ser provocado. Por quê? Porque Ele é amor, irmão. Amém? Ele só quer uma coisa: que a gente seja transformado. E quem pode fazer isso? Ele. Mas você precisa fazer o quê? Diz assim, deixar. Bate nessa pessoa que está ao seu lado e diz assim, ó, deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na tua vida. Sabe por quê? Porque Ele te ama. E a pedagogia dele é diferente da minha e da sua. Você já viu tanto de pessoas que conhecem de Bíblia e às vezes não vivem a metade? Precisa existir dentro de nós uma permissão para que Ele faça o que Ele quer fazer. Conhecer só as Escrituras, se você não permitir, ela não te transforma. Você fica um mestre para ensinar, pronto para ensinar. Mas é uma permissão para que Ele possa entrar. Eis que estou à porta e se você abrir, eu entro. Amém? Ele não esperou você mudar para te amar. Ele te ama para que você mude. Ele não esperou você mudar, mas Ele te ama para você mudar. Porque se você entender o amor dEle, e se você entender, e se você tem esse amor por Ele, você muda. Sim ou não? Quantas pessoas a gente já viu que matou não sei quantas pessoas? Um cara que se drogava, um cara que se prostituía, um cara que saía numa sexta-feira e só voltava numa segunda-feira, que ficava com mulheres, de repente Jesus aceitou ele. O amor dele foi primeiro, mas o amor dele mudou aquela pessoa. É isso que Ele está fazendo nas nossas vidas. É isso que Ele quer fazer na minha e na sua vida, em áreas individuais, de pessoas individuais, de forma particular. Deus sabe como trabalhar. Jesus sabe como fazer na vida de cada um, em áreas diferentes. Talvez a área que Ele ainda não trabalhou na minha vida, já trabalhou na sua. Mas a que Ele não trabalhou ainda na sua, já trabalhou na minha. Mas é essa aqui, ó. Ele te ama para que você mude. Porque, lembra que eu comecei dizendo que quando a gente ama alguém, a gente abre mão? A gente faz algo diferente. Se for preciso viajar, às vezes a pessoa viaja de um estado para o outro para olhar a pessoa que ama. Aí às vezes para vir para a igreja, não, Jesus, difícil demais. Eu vi no testemunho de um pastor lá em Nepal. Os missionários vão para lá para evangelizar. O primeiro que é difícil, né? Porque não pode estar evangelizando lá. Eles sobem a montanha para evangelizar os que moram lá pelas montanhas. Sabe qual é a temperatura que eles vão? -6. Bota casaco e sai subindo montanha para poder pregar o evangelho. E eu não estou dizendo para você fazer isso, mas eu estou mostrando um nível de amor que pessoas entenderam. E que a gente precisa entender que Ele já nos escolheu. E se Ele já nos escolheu, Ele é apaixonado por nós. A gente já leu, irmão. Agora, qual é o nível de paixão que eu tenho por Ele? Qual o nível de paixão que você tem por Ele? Porque esse nível de paixão que você tem por Ele vai dizer o que você vai fazer. Porque quem é casado aqui sabe o nível daquilo que você faz por aquela pessoa que você ama. Sim ou não? Aí que a gente precisa parar para pensar. E o que eu tenho feito por Jesus? Eu estou abrindo mão daquilo que me é conveniente. Eu estou abrindo mão daquilo que eu gosto de fazer, mas que não cabe mais para fazer. Será que eu estou indo aonde Jesus está mandando eu ir para fazer aquilo que Ele quer que eu faça? Ou eu estou numa zona de conforto, porque aonde eu estou é mais conveniente? Irmãos, eu vou dizer para você, aqui é muito bom. Mas eu me lembro que a primeira vez que a gente fez um culto aqui, não tinha ar-condicionado ainda. Lembra, Irina, que a gente deixou essas portas abertas aqui, tinha gente lá fora.
por causa do calor. O que você está disposto a fazer? A gente vai passar esse segundo semestre todinho aqui novamente. Que amor é esse que eu não consigo chegar com esse amor para tocar na vida de outra pessoa, para que outra pessoa deseje vir conhecer esse lugar, vir conhecer Jesus, andar com você, estar perto de você, querer aprender com você? Que amor é esse que a gente não consegue transbordar na vida de pessoas? O amor que nos alcançou, aquele amor que a gente olhou e disse assim: não, cara, eu vou deixar de fazer isso. A gente nem olha Jesus do nosso lado de forma carnal, mas a gente é constrangido em não querer fazer algumas coisas porque a gente ama tanto Ele que a gente diz: cara, eu não quero desonrar Jesus. A gente caminha em alguns lugares carregando o nome de Jesus e a gente diz: por amor a Ele eu não faço isso, por amor a Ele eu não vou responder isso, por amor a Ele eu vou deixar isso aqui de mão. É esse evangelho que a gente precisa viver. O amor de Deus se manifesta em nossa pior condição espiritual. Não fomos amados porque éramos bons. Nós fomos amados quando estávamos mortos, cegos e afastados dele. Foi assim que Ele nos amou. E nós precisamos alcançar pessoas que estão nesse lugar, cegos, que ainda estão longe dele, que não conhecem o amor dele. É essas pessoas. Ah, mas é porque é muito difícil. Ah, não vou pregar para quem é rico. Não vou pregar para essa pessoa, porque essa pessoa, eu posso me contaminar com ela. Aí é um ponto para a gente pensar, né? Vou me contaminar com ela por quê? Porque se eu estou imune com Jesus, nada vai me contaminar, amém? Mas eu posso chegar nessa pessoa. Mas se eu ainda não estou cheio de Jesus, apaixonado por Ele, eu posso fazer uma troca no meio do caminho. Esse é o problema. A gente falou daqueles 2 homens que iam para Emaús. Eles estavam decepcionados. Por quê? Porque o amor deles era condicional. Se Jesus não tivesse morrido, se Jesus isso, quando Jesus se apresenta para eles, que as escamas caíram dos olhos deles, eles voltaram. Tem pessoas que estão andando cegas. Diz: que Jesus é esse que está fazendo isso comigo? Que Jesus é esse que levou meu pai? Que Jesus é esse que levou alguém que eu amava tanto? O amor de Deus foi manifesto na cruz, sim ou não? Esse é o segundo ponto. Romanos 5:8. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro como selo em meu coração. Tu és meu tesouro, tu és o meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim, eu me sinto seguro. Pra onde eu vou sem você? Não sobra nada sem teu grande amor. Tu sabes tudo que eu não sei, e tudo que eu sei, que o que eu preciso é estar contigo. Pra onde eu vou sem você? Romanos 5:8 diz assim, ó: Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Cristo para morrer por nós. Irmão, saia daqui com essa convicção de quem você é, o que Ele fez por você, o que Ele fez por mim. Quando a gente tem essa convicção, irmão, a gente se gasta e se deixa ser gasto por Ele.
Sabe? Às vezes a gente está muito preocupado só com as nossas coisas. E tudo bem por isso, você pode ficar preocupado com suas coisas. Mas faz por Ele. Faz para Ele. O Evangelho vai tocar na vida de pessoas através de nós. É você no seu trabalho. É você numa faculdade, numa escola. O Evangelho, esse amor de Jesus vai alcançar essas pessoas através de nós. Se Ele está dentro de nós, se Deus é amor, e se a gente carrega isso, irmão, aonde a gente chegar, a gente precisa manifestar isso. É horrível chegar em um lugar, ou você sair de um lugar, e as pessoas dizerem assim: rapaz, fulano estava aqui com a gente, é chato demais, não é não? É horrível. Fulano é... Irmãos, a gente precisa manifestar o Cristo. Amor, graça. Que as pessoas possam olhar e dizer assim: cara, esse cara é feliz, esse cara é animado, eu gostei desse cara. Eu quero estar mais pertinho dele. Cara, o que é que tu tem assim diferente? É isso que você precisa, é isso que eu preciso. Ter essa graça de Jesus nas nossas vidas, para que a gente possa falar para essas pessoas. Pessoas que talvez ela nunca iria ser alcançada por outra pessoa se não fosse por você. Amém. A cruz não foi um símbolo de condenação, mas um símbolo de reconciliação, e nós precisamos entender isso, para que a gente possa entender que nós já fomos, sim, irmão, salvos. Ele já morreu na cruz, mas agora a gente tem um caminho para trilhar, quase não sai. Amém. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vai ser fácil? Não, gente, não vai ser fácil, mas é necessário. Cristo não morreu por gente boa. Ele morreu por pecadores, traidores, omissos e indiferentes. O amor da cruz não se baseia em mérito, mas na graça, na minha vida e na sua vida. A cruz é o púlpito mais alto, onde Deus declarou ao mundo, sabe o quê? Não é simplesmente dizer, estava consumado. Era para dizer assim, ó: Lucas, eu te amo. Douglas, eu te amo. Ali foi o púlpito para ele dizer para a gente assim, ó, quando ele morreu na cruz, foi dizendo assim, ó: Lisandro, eu te amo. Eveline, eu te amo, mesmo do jeito que você é, eu te amo. É isso. A cruz foi para isso. Esse foi o altar, irmão. Lá não foi a cruz de morte só, mas foi para declarar alguma coisa para nós, para que a gente possa entender que ali na cruz ele estava dizendo assim, ó: eu te amo. Mesmo você fazendo besteira, eu te amo. Era isso que ele estava dizendo para a gente naquela cruz, irmão. Em Gólgota, lá estava a cruz, todo mundo morreu, e ele estava dizendo assim, ó, com outras palavras: eu te amo. Tu erra, mas eu te amo. Tu falha, mas eu te amo. Tu já me traiu, mas eu te amo. Tu me abandonou pelo meio do caminho, eu te amo. Você está em alguns lugares, eu te amo. Ele continua dizendo isso para a gente hoje, aleluia. Abres mão de mim e tu me amas, tu me amas, e eu sei, e a minha alma sabe bem que tu me amas, tu me amas. Você pode dizer isso? Jesus, tu me amas, Jesus. Fala para você isso aí, ó. Diz assim: Jesus, tu me amas, Jesus. Eu sei, Jesus, tu me amas, Jesus. Tu escolheu a viver comigo. Tu morreu por mim na cruz, Jesus. Fala para você mesmo, irmão. Eu sei, Jesus, tu me amas, Jesus. Que tu me amas e eu sei, e a minha alma sabe bem
Você que está aqui essa noite, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você bata assim, ó, e você tenha assim: Jesus, eu sei que tu me ama. Eu quero que você saia daqui essa noite sabendo que Ele te ama, que Ele morreu na cruz anunciando para o mundo, dizendo: eu amo cada um dos pecadores, eu amo cada um desses que ainda vão me conhecer ainda. Bate no coração, bate nessa pessoa do teu lado e diz assim para ela: Jesus te ama. Mas fala com convicção para essa pessoa: Jesus te ama. Tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, e tu me amas, tu me amas, e eu sei, e a minha alma sabe bem que tu me amas, tu me amas, eu sei, e não abres mão de mim, eu sei. Não há pecado que o sangue de Jesus, irmão, não possa lavar. Não existe pecado que o sangue de Jesus não possa lavar. Amém, Fernando? Não existe pecado na sua vida que Jesus não possa lavar com o sangue carmesim que foi derramado naquela cruz. Por isso que eu tenho que ter uma convicção dentro de mim, que com todo o pecado que eu já cometi, com tudo que eu já fiz de errado, Ele continua me amando hoje. E se você está aqui, é porque Ele te ama e Ele te trouxe para esse lugar dizer para você: filho, filha, eu continuo te amando do jeito que você é, com as falhas que você tem, da forma que você é, eu continuo te amando. Eu não vou deixar de te amar, ainda que teu pai e tua mãe te deixem. Eu, todavia, não te deixarei. Eu continuarei te amando todos os dias, até que eu volte. Eu continuo te amando, eu continuo te amando, aleluia. Não há nada que possa me separar do teu amor, Jesus. E não há nada que possa me separar. Não há nada que possa me separar do teu amor, Jesus. E não há nada que possa me separar. E não há nada que possa me separar do teu amor. E não há nada que possa me separar. E não há nada que possa me separar. De tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito ser. Teu amor me envolve, te amo, Jesus. Teu amor capturou-me, tu me lembraste, de tuas promessas me moldaste, até meu ser desfeito seu. Teu amor me envolve, não há medo em teu amor, capturou-me. Não há nada, e não há nada que possa me separar. E não há nada que possa me separar. E não há nada que possa me separar. Não há nada, e não há nada que possa me separar. Aleluia. Quem entende, irmão, o quanto foi amado, quem entende o quanto foi amado, não consegue viver do mesmo jeito.
enquanto foi amado, não consegue viver do mesmo jeito. Você lembra daquela pessoa que você escolheu para casar com você? Você não foi mais a mesma pessoa. Quando a gente entende que Ele nos escolheu primeiro, irmão, não tem como vivermos da mesma forma, praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, sem mudar nada na nossa vida. Não tem como, irmão. Quando a gente entende isso, que a gente tem uma convicção, a gente deixa isso. A gente deixa, ainda que a gente está indo pelo meio do caminho, a gente para e diz, cara, não faz mais sentido isso aqui para a minha vida. Eu amo tanto Ele que não dá mais para fazer isso. Eu deixo, agora eu mudo a minha vida. É isso que a gente precisa. A cruz não nos convida a merecer, nos convida a responder com entrega. Nós precisamos nos entregar, amém? Não dá para a gente levar mais a mesma vida, irmão. Agora eu vou dizer o que eu estava dizendo há uns meses atrás. A água está subindo. O rio está subindo. O nível está subindo. Não dá para a gente caminhar com Jesus sem paixão. Porque quando a gente ama com paixão, a gente vai deixando essas coisas que não convém mais. A gente vai deixando essas coisinhas pequenas que acaba que nos afastando dele. E tudo que ele está fazendo, irmão, tudo que ele fez e tudo que ele ainda faz hoje, é só para dizer assim, filho, eu estou aqui. Filha, eu estou aqui. Vem comigo. Vem andar comigo para você ver. É isso, ele está nos chamando. Amém. Amar Jesus é uma resposta, não é um esforço. Amém. Amar Jesus não é uma resposta. Perdão. Amar Jesus é uma resposta, não é um esforço. Deixa eu falar uma coisa para você. Se amar Jesus para você é um esforço, eu quero te dizer, você não ama Ele. Porque quem a gente ama não é peso para a gente. Se para você hoje fazer as coisas para Jesus é um peso, irmão, talvez você precise se reavaliar. Se de fato você ama Ele. Porque quando a gente ama, ainda que aquilo seja cansativo, dê trabalho, eu invista dinheiro, tempo, amar Jesus é uma resposta, não é um esforço. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Entenda isso. Servir a Jesus não é peso para quem foi alcançado. Servir a Jesus não é um peso para quem foi alcançado pelo amor. É um prazer servir Jesus. Eu amo servir Jesus. Eu amo quando eu posso servir alguém. Eu amo quando eu posso servir a igreja de Fortaleza. Eu amo quando eu posso sentar e falar do que Jesus fez na minha vida, do que Jesus pode fazer na vida de outra pessoa, se ela se permitir. Não pode ser um peso você dizer que ama Jesus, mas fazer as coisas para Jesus é um peso. Aí você está se contradizendo. Marta queria fazer, Maria queria estar. Cuidado no fazer e no estar. Às vezes tem pessoas que estão fazendo, mas não estão com Ele. Estão só fazendo. Então eu tenho que ter cuidado no fazer, mas eu preciso estar com Ele. Quem é casado, duvido que ele quer ficar longe da esposa ou do marido. Só se estiver zangado, né? Mas mesmo assim, quando está zangado, fica doidinho para estar perto. Duvido que quer zangar e dizer assim, tomara que vá embora, passaria 2 meses longe. Duvido. Está zangado, mas está doido. Tá daquele jeito. Amor, fala comigo. Amor, eu comprei esse negocinho aqui para tu, ó. Amor, queria ver isso aqui contigo, é só para poder chegar perto. Porque ama, irmão.
Se a gente ama Jesus, não dá para ficar longe, irmão. Não dá para a gente passar uma semana sem orar. Não dá para a gente passar uma semana sem ler a palavra, sabe? De se conectar com Ele, de conversar com Ele mesmo, de estar talvez lavando uma louça, no banheiro tomando um banho, falando com Ele, irmão. Sabe? Dizer que ama Jesus e não tem tempo para estar com pessoas, sentar numa mesa com pessoas. Não, porque eu estou apressado. Não, porque eu tenho que fazer as coisas. Irmão, quando a gente está servindo a Ele, Ele nunca vai nos desonrar. Às vezes eu deixo de fazer coisas minhas, ou às vezes alguma reunião de negócio para estar com alguém, porque para mim isso é a paixão que eu tenho por Ele. E eu quero expressar isso para as pessoas, porque eu sei que Jesus pode alcançar aquela pessoa também. Amém. Marta queria fazer, Maria queria estar. O amor nos leva a um coração e ao coração de Deus, não apenas ao serviço. Está lá em Lucas capítulo 10, aquela passagem de Marta e Maria. Antes de ser chamado para o trabalho, nós somos chamados para sentar à mesa. Senta na mesa, irmão. Senta na mesa. Eu falei semana passada de você sentar numa mesa e chamar Jesus para sentar na mesa. Quem foi que fez isso semana passada? 2 pessoas, 3. Senta na mesa, irmão. Faz essa experiência. Tem essa experiência. Toma café, bota a mesa assim, ó. E diz assim: Jesus, senta aqui na mesa. A gente às vezes tem um hábito de orar agradecendo. Mas eu não estou falando para você orar agradecendo. Eu estou falando para você convidar Ele para sentar na mesa. Talvez alguns aqui vai ter uma experiência que nunca houve, que nunca teve. Chama Ele, diz assim: Jesus, fecha os olhos e diz assim: Jesus, senta aqui na mesa. Toma café comigo. Hoje eu quero ter a tua companhia aqui na mesa, Jesus. Talvez você não escute nada, mas você sinta a presença dEle. Porque às vezes a gente espera que Ele chegue do jeito... E às vezes Ele vai chegar no silêncio, na mesa. Mas tu vai sentir algo diferente. Faz essa experiência. Passa essa semana todinha fazendo isso. Quando sentar na mesa para tomar um café ou para almoçar, chama Ele. Senta aqui, Jesus, com a gente. Fala com a gente aqui. Você vai sentir a presença dEle nesse lugar. Irmãos, Jesus é uma pessoa. Ele fala, Ele ouve, Ele tem sentimentos. Ele ama você. Só quem ama é quem tem sentimento. Amém? Só quem ama é quem tem sentimento. Ele tem sentimento por você. E essa noite Ele está te chamando para esse lugar. Vem, filho. Vem para pertinho de mim. Eu amo você. Sabe aquele dia difícil para você? Eu estava lá com você. Sabe naqueles dias que você achava que você estava só? Eu estava com você. Sabe naquele dia que você perguntou assim para mim: Jesus, aonde tu estás? Por que tu não fala? Ele estava olhando tudo. Mas Jesus, por que tu permitiu isso acontecer comigo? Ele sabe todas as coisas. A situação não é perguntar mais por que você não fez nada. É perguntar para Ele assim: a partir daquilo, Jesus, o que tu quer que eu faça na minha vida? A partir daquilo, Jesus, como tu quer que eu ajude as pessoas, Jesus? E às vezes Ele quer te ajudar, sabe com o quê? Com aquilo que mais doeu em você. Ou talvez Ele queira curar em você aquilo que mais dói em você hoje, para você ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Por isso que Ele te amou primeiro, porque Ele é incondicional. E essa noite Ele está te chamando para esse lugar, dizendo assim: filho, filha, eu te amo.
Receba o amor dele hoje. Antes de fazer qualquer coisa, recebe o amor dele primeiro. Porque muitas vezes a gente não vai conseguir dar aquilo que a gente não tem, se a gente não entender primeiro a grandiosidade de Deus. Se a gente não entender a dimensão do que Ele fez, do preço que Ele pagou por mim e por você. Deixe-se ser amado antes de provar que o ama. Antes de você ser amado, antes de você amar, deixa ser amado primeiro. Fala para essa pessoa assim que está do seu lado assim, ó, deixa Jesus te amar primeiro. Você não precisa provar nada para Ele, só deixa Ele te amar essa noite nesse lugar. Sinta Ele aí com você, te abraçar. Sinta hoje Ele aí confortando o seu coração e dizendo para você assim, ó, filho amado. Eu não sei, irmão, o que você passou esses dias, por esses anos, de tantas feridas, de tantos traumas que ainda estão guardados dentro de você. Não sei, meu irmão, o que você passou, mas incondicionalmente Jesus continua te amando. Ele está dizendo essa noite para você, deixa eu te amar do meu jeito. Se desarma, baixa a guarda, irmão. Deixa Ele te amar essa noite. Eu queria te convidar a ficar de pé.